Minha família passou anos tirando sarro de mim por eu ser quebrada, enquanto eles exibiam dinheiro e sucesso. Em toda reunião de família, eles faziam questão de me lembrar que eu era o fracasso, aquela que não conseguia se organizar na vida. Então meu avô morreu, e tudo mudou no momento em que o advogado começou a ler o testamento. Vou contar exatamente o que meu avô me deixou, porque ele me escolheu em vez de todo mundo, e como minha família reagiu quando percebeu que a pessoa que eles zombaram por anos estava prestes a herdar tudo. Mas antes, deixa eu pintar um retrato de como eram os jantares de família. Minha família é obcecada por dinheiro. Meu tio Dave tem uma concessionária de carros e não cala a boca sobre isso. Minha tia Carol se casou com um dentista e age como se fosse da realeza. Meus primos todos fizeram faculdades caras, conseguiram empregos bem pagos e adoram se gabar dos salários. E aí tem eu. Fiz faculdade comunitária, trabalhava como barista e morava em um apartamento minúsculo com 2 colegas de quarto. E se você está assistindo isso pensando nos seus próprios dramas familiares, já se inscreve no canal. Deixa o like se você já foi a ovelha negra da família. E comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Eu adoro ler vocês. Todo dia de ação de graças, todo Natal, todo aniversário, eu tinha que sentar ali e ouvir eles falando das viagens, dos carros novos, das promoções. E eles sempre davam um jeito de mencionar como eu estava na luta. Meu tio perguntava quando eu ia arrumar um emprego de verdade. Minha tia fazia comentários sobre como eu deveria ter estudado algo mais prático. Meus primos riam do fato de eu ainda estar fazendo café aos 28 anos. Doía, toda vez. Mas eu continuava indo porque meu avô sempre estava lá, e ele era o único que me tratava como se eu importasse. Ele sentava do meu lado na mesa, perguntava do meu dia, contava histórias de quando era jovem. Ele nunca me fez sentir inferior. Nunca me comparou com meus primos. Ele simplesmente me amava pelo que eu era. Meu avô não era rico, ou pelo menos era isso que todo mundo achava. Ele morava em uma casa simples, dirigia uma caminhonete velha e usava as mesmas 3 camisas de flanela em rodízio. Trabalhou como mecânico a vida inteira, se aposentou aos 65 e vivia da aposentadoria e do INSS. Ninguém da família dava muita atenção para ele. Visitavam nos feriados, levavam presentes genéricos e passavam a maior parte do tempo falando de si mesmos. Mas eu e meu avô éramos muito próximos. Eu o visitava pelo menos uma vez por semana. A gente sentava na varanda, tomava café e conversava sobre a vida. Ele me contava sobre o tempo no exército, sobre como conheceu minha avó, sobre os erros que cometeu e as lições que aprendeu. Uma vez ele me disse que dinheiro não faz alguém ser bem-sucedido. Caráter faz. Na época, eu não entendi completamente o que ele quis dizer. Meu avô ficou doente cerca de 1 ano antes de morrer. Câncer. Ele não contou para ninguém no começo porque não queria que ficassem fazendo drama. Eu só descobri porque apareci na casa dele um dia e vi frascos de remédio no balcão. Ele me fez prometer que não contaria para o resto da família ainda. Disse que avisaria quando estivesse pronto. Passei a ficar ainda mais tempo com ele depois disso. Levava compras, ajudava em casa, ficava com ele nos dias ruins. O resto da família não soube da doença por meses. Quando ele finalmente contou, eles começaram a aparecer mais. Mas era óbvio que era por obrigação. Ficavam 20 minutos, perguntavam se ele precisava de algo e iam embora. Meu tio Dave perguntou uma vez se ele já tinha pensado em vender a casa. Ele falou de um jeito casual, como se fosse só conversa, mas eu sabia o que ele realmente queria saber. Queria saber o que o vovô ia deixar. Meu avô apenas sorriu e disse que já tinha resolvido tudo. Meu avô faleceu numa terça-feira de manhã. Eu estava lá. Ele tinha me ligado na noite anterior, dizendo que achava que não tinha muito tempo. Eu fui até lá e fiquei com ele. A gente quase não conversou. Ele só segurou minha mão e disse que tinha orgulho de mim. Disse que eu lembrava ele quando era jovem, que eu tinha um bom coração e que não deixasse ninguém me fazer sentir pequena. Essas foram as últimas palavras que ele me disse. O funeral foi no fim de semana seguinte. A família inteira apareceu, todos de preto, enxugando lágrimas com lenços. Meu tio fez um discurso sobre como o vovô era um homem trabalhador que amava a família.
Minha tia falou de memórias de infância que tenho quase certeza que ela inventou. Meus primos ficaram ali entediados, mexendo no celular entre meus sentimentos e outro. Eu não fiz discurso. Não consegui. Só fiquei sentada na primeira fila e chorei. Depois da cerimônia, meu tio me puxou de lado e perguntou se eu sabia algo sobre o testamento do vovô. Eu disse que não. Ele assentiu e disse que o advogado faria a leitura em alguns dias. Ele tinha aquele olhar de quem já estava calculando o que ia ganhar. A leitura do testamento foi marcada para a quinta-feira seguinte. Todo mundo apareceu no escritório do advogado. Meu tio, minha tia, meus 3 primos e eu. Sentamos numa sala de reuniões com móveis de madeira escura e cadeiras de couro. O advogado, um homem chamado Sr. Peterson, sentou na cabeceira da mesa com uma pasta à sua frente. Ele começou oferecendo condolências e explicando como o processo funcionaria. Depois abriu a pasta e começou a ler. Começou com coisas pequenas. Meu avô deixou os equipamentos de pesca para um primo, a coleção de ferramentas para outro, algumas fotos antigas para minha tia. Todos assentiam educadamente, esperando a parte importante. Então o Sr. Peterson disse: "Quanto à casa e aos bens restantes, isso será tratado separadamente." Meu tio se inclinou para frente. Era isso que ele estava esperando. O Sr. Peterson puxou outro documento e começou a ler. "Deixo minha casa, minhas economias e todos os ativos financeiros para minha neta." Ele disse meu nome. A sala ficou em silêncio. O rosto do meu tio ficou vermelho. Minha tia parecia confusa. Meus primos me encaravam como se eu tivesse roubado algo. Eu não conseguia respirar. Não conseguia processar o que tinha acabado de ouvir. O Sr. Peterson continuou. Meu avô tinha me deixado a casa, quitada, e também a conta poupança, com mais de $300 mil. $300 mil. Meu tio explodiu, se levantou e começou a gritar, dizendo que aquilo tinha que ser um erro. Disse que não havia como o vovô ter tanto dinheiro e que, mesmo que tivesse, jamais deixaria tudo para mim. O Sr. Peterson explicou calmamente que o testamento era legal, válido e que não havia erro algum. Minha tia entrou na discussão, dizendo que eu devia ter manipulado o vovô, que tinha me aproveitado de um homem velho. Meus primos ficaram em choque, me olhando como se eu fosse uma estranha. Eu não disse nada. Ainda estava tentando entender tudo. O Sr. Peterson então tirou uma carta. Disse que meu avô tinha deixado algo para mim, mas pediu que fosse lido em voz alta para todos os presentes. Meu tio disse para ele não ler, mas o advogado ignorou e começou. A carta explicava tudo. Meu avô escreveu que economizou dinheiro a vida inteira. Viveu de forma simples porque não precisava de muito, mas investiu bem e construiu um patrimônio confortável. Disse que observou a família ao longo dos anos, como tratavam o dinheiro, como tratavam uns aos outros e como me tratavam. Ele escreveu que meu tio só se importava com status, que minha tia só se importava com aparências, que meus primos só se importavam consigo mesmos, mas eu me importava com pessoas. Eu aparecia. Eu passava tempo com ele não por interesse, mas por amor. Disse que eu era a única que o visitava antes de ele ficar doente, a única que ligava só para saber como ele estava, a única que o fazia se sentir importante. Ele escreveu que sabia que a família me desprezava, que achavam que eu era um fracasso porque não ganhava muito dinheiro, mas disse que sucesso não era quanto você ganhava, e sim quem você era como pessoa. E aos olhos dele, eu era a pessoa mais bem-sucedida da família. A carta terminava dizendo que ele esperava que aquele dinheiro me desse liberdade para viver a vida que eu quisesse, sem me preocupar com o que os outros pensavam. Disse que me amava e que tinha orgulho de mim. Quando o Sr. Peterson terminou de ler, eu estava chorando. Meu tio estava furioso. Exigiu ver o testamento para confirmar que era real. O advogado entregou uma cópia. Meu tio leu tudo, procurando qualquer brecha, qualquer erro. Não havia nenhum. Minha tia tentou outra abordagem. Disse que aquilo não era justo, que o vovô claramente não estava em seu juízo perfeito quando tomou aquela decisão. O Sr. Peterson cortou isso na hora. Disse que se reuniu com meu avô várias vezes nos últimos 2 anos para redigir e atualizar o testamento. Disse que ele estava lúcido, coerente
e absolutamente claro sobre seus desejos. Meus primos começaram a cochichar. Um deles perguntou se eu já sabia disso. Balancei a cabeça negativamente. Eu não sabia. Não fazia ideia de que meu avô tinha tanto dinheiro, muito menos que estava deixando tudo para mim. Outro primo murmurou algo sobre como aquilo era ridículo, que eu não merecia. Meu tio se levantou e disse que iria contestar o testamento. O Sr. Peterson respondeu que ele podia tentar, mas seria perda de tempo e dinheiro. O testamento era irrefutável. Meu avô tinha garantido isso. Meu tio saiu furioso do escritório. Minha tia foi atrás, me lançando um olhar de ódio ao passar. Meus primos saíram sem dizer nada. Eu fiquei ali sozinha com o Sr. Peterson. Ele me entregou a carta do meu avô e disse que ele tinha sido muito específico sobre querer que eu ficasse com ela. Também me deu as chaves da casa e as informações da conta bancária. Disse que se eu tivesse alguma dúvida, podia ligar para ele a qualquer momento. Naquela noite, fui até a casa do meu avô. Sentei na varanda onde a gente costumava tomar café e chorei. Chorei porque sentia saudade dele. Chorei porque não conseguia acreditar no que ele tinha feito por mim. Chorei porque, pela primeira vez na vida, senti que alguém realmente me enxergava. As semanas seguintes foram um caos. Meu tio tentou contestar o testamento, como prometeu. Contratou um advogado, alegou que meu avô não estava mentalmente capaz e exigiu que o testamento fosse anulado. Não deu em nada. O Sr. Peterson tinha tudo documentado. Havia registros médicos comprovando que meu avô estava lúcido. Testemunhas que viram ele assinar o documento. O processo foi encerrado em menos de um mês. Minha família parou de falar comigo depois disso. Meu tio me mandou um e-mail furioso dizendo que eu tinha destruído a família. Minha tia me bloqueou nas redes sociais. Meus primos fingiam que eu não existia. E, sinceramente, eu não me importei. Essas pessoas passaram anos me fazendo sentir inútil. Elas não mereciam espaço na minha vida. Pedi demissão da cafeteria alguns meses depois. Usei parte do dinheiro para quitar meus empréstimos estudantis e comprar um carro confiável. Me mudei para a casa do meu avô e comecei a reformá-la. Precisava de alguns consertos, mas era um lar. Me matriculei para terminar minha faculdade, algo que eu sempre quis, mas nunca pude pagar. Não torrei o dinheiro com coisas fúteis. Não comprei mansão, carro de luxo, nem fiz viagem extravagante. Investi a maior parte do jeito que meu avô gostaria. Continuei trabalhando meio período porque gostava de me manter ocupada. Mas, pela primeira vez na vida, eu não estava estressada com dinheiro. Não me preocupava com aluguel, contas ou com o que ia comer na semana seguinte. Pensava no meu avô todos os dias. Queria poder agradecê-lo, dizer o quanto isso mudou minha vida. Mas acho que ele já sabia. Ele planejou tudo por anos. Garantiu que eu ficaria bem e que minha família não poderia tirar isso de mim. Ele me amou de um jeito que ninguém mais naquela família jamais amou. Cerca de 1 ano depois da morte dele, minha tia entrou em contato. Mandou uma mensagem dizendo que queria conversar, que talvez pudéssemos superar tudo isso. Eu não respondi. Alguns meses depois, um dos meus primos ligou pedindo dinheiro emprestado. Eu desliguei. Eles não se importavam comigo. Se importavam com o que eu tinha. Meu tio nunca entrou em contato. Soube por conhecidos em comum que ele ainda estava amargo, ainda convencido de que eu manipulei meu avô. Que pense assim. Eu sei a verdade. Meu avô me deixou tudo porque eu era a única que o amava pelo que ele era, e não pelo que ele tinha. Às vezes as pessoas me perguntam se me sinto culpada por ter recebido a herança. Não me sinto. Nem um pouco. Eu conquistei isso sendo uma pessoa decente, aparecendo, me importando. Minha família teve a mesma oportunidade. Podiam ter passado tempo com ele, ligado, visitado, feito ele se sentir amado. Mas não fizeram. Estavam ocupados demais com suas próprias vidas. Meu avô me ensinou que riqueza não é só dinheiro. É relacionamento, gentileza e integridade. Minha família tinha dinheiro, mas era pobre no que realmente importava. Eu não tinha dinheiro, mas era rica nas coisas que meu avô valorizava. E no fim das contas, foi isso que contou. O advogado leu o verdadeiro testamento do meu avô. E minha família percebeu que a pessoa que eles zombaram por anos tinha herdado tudo.
Eles ficaram furiosos. Se sentiram enganados. Mas só tinham a si mesmos para culpar. Meu avô viu quem eles realmente eram e fez sua escolha. Hoje eu vivo a vida que meu avô queria para mim. Sou feliz, estável e cercada de pessoas que realmente se importam comigo. Minha família pode continuar amarga se quiser. Eu já não me importo mais com o que eles pensam.